Mas então vamos partir para montar esse quebra-cabeça do Mirassol, não ainda o campinho, mas explicar para o torcedor todo o contexto, né? Todo o contexto que envolve esse jogo, né? E aí, acho que o primeiro contexto que a gente precisa trazer, e aí eu vou pedir para você, se você puder separar aí, Leiro, é o contexto de tabela, né? Nesse momento, que local de tabela nós estamos, que local de tabela o Mirassol está, né? Qual o contexto de tabela do Campeonato Brasileiro, né? Bahia, todo mundo sabe, está no G4, né? Tem 36 pontos hoje, né? Já faz em 19 jogos sua melhor campanha na história, né? Claro que é aquele primeiro turno fake um pouquinho, porque a gente na verdade tem desses 19 tem 2 jogos no segundo turno, tem 2 adversários que a gente já enfrentou 2 vezes, Corinthians e Santos, né? A gente deve ainda um jogo contra o Vasco, que já está marcado, inclusive, e um contra o Internacional, que ainda não tem data do primeiro turno. Mas em 19 jogos, 36 pontos é a nossa pontuação máxima na história. E a gente tem 4 pontos de diferença para 3 clubes, né? O Botafogo, que tem os mesmos 19 jogos que a gente tem, o Mirassol, que também tem os mesmos 19 jogos que a gente tem, e o São Paulo, que tem 21 jogos, tem 2 jogos a mais, porque justamente não deve mais nenhum jogo do primeiro turno do campeonato. Conseguiu cumprir a sua tabela inteira. É um dos poucos times que tem tabela inteira cumprida, né, em relação ao primeiro turno. Dito isso, nosso adversário de domingo é o Mirassol, fora de casa, né? O jogo no Maião, né? Um jogo onde o Mirassol, por exemplo, como mandante, a campanha do Mirassol como mandante, ela é exemplar, não perdeu como mandante, né? Não só, e não é a obra do acaso. O Mirassol fez um primeiro turno extremamente consistente, jogando bem contra todo tipo de adversário. O Mirassol não entra em campo favorito contra ninguém, eu diria assim. Pô, raríssimas vezes entra em campo favorito contra alguém, né? Mas ao mesmo tempo, o Mirassol tem sido competitivo contra todos os times que ele atuou. O Mirassol não entregou resultado para ninguém, né? Praticamente em sua campanha inteira, né? O Mirassol mostrando organização, né? Mostrando qualidade técnica, né? Muita força física, inclusive, do time. E também estando sempre descansado, porque não disputa outra competição em paralelo, tem mostrado suas garras no Campeonato Brasileiro. E esse é o primeiro contexto que a gente apresenta para vocês em relação a essa partida. Só para poder contextualizar, Lula, fui buscar os números aqui para ajudar também. O Mirassol tem 9 partidas no Maião. São 5 vitórias e 4 empates. Não perdeu nenhuma. Aliás, só tem 3 times do campeonato que não perderam partidas em casa. Flamengo, Bahia e Mirassol. Né? O próprio Bahia não perdeu nenhuma partida na Fonte Nova. O Flamengo fez 11 jogos no Maracanã, 9 vitórias e 2 empates, não perdeu nenhuma. 31 gols feitos e 2 sofridos, no Maracanã, o Flamengo, né? Nesses 11 jogos. O Bahia tem 10 jogos da Fonte Nova, venceu 7, empatou 3. 18 gols marcados e 8 gols sofridos. E o Mirassol venceu 5, empatou 4. Fez 18 gols também e tomou 9 em 9 jogos. Né? Então o Mirassol ele tem uma média de 2 gols feitos por partida em casa e 1 gol sofrido por partida no Maião. Mas ao lado de Bahia e Flamengo, são esses únicos 3 times aí, né, dos 20, 3 dos 20, que ainda não perderam jogos como mandante na competição, Lula. Exato. E aí já mostra um primeiro grau de dificuldade que a gente vai ter, né? A partida em si já não é uma partida tranquila, né? E aí a gente começa a encaixar outros, né? Ou pelo menos apresentar outras peças desse quebra-cabeça. Não encaixar o quebra-cabeça que está difícil, mas apresentar outras peças desse quebra-cabeça. Não bastasse o Mirassol estar na posição que está, fazer o campeonato que faz, jogando competitivamente contra todos os clubes com os quais disputou partidas até aqui, o Mirassol também está descansado, né? O Mirassol não tem uma segunda competição para disputar, né? O Mirassol, que também se reforçou na janela, né? Trazendo, meu Deus, Chico, muito bom jogador, o atacante Chico da Costa, não, meu Deus.
Tá certo. Chico da Costa, pronto, acertei. Muito bom jogador, velho. Assim, se o Edson Carioca já tava jogando muito bem, né? Surpreendentemente, assim. Não conhecia o jogador, sendo muito sincero. E eu já tava achando ele jogando, assim, um jogador de força, velocidade, né? Chato para jogar. Ganhou agora uma dupla, que não necessariamente é dupla, porque às vezes um ou outro fica na reserva também. Mas está mais força ainda o Mirassol, que joga com muita intensidade, né? O Mirassol que tem Rinaldo continuar fazendo das suas, tanto positivamente quanto negativamente ali na lateral esquerda, né? Mas tem contribuído demais para esse time. Gabriel, que a gente já conhece de longa data, que está jogando muita bola. Impressionante como segue jogando bem, né? Consegue entregar muita coisa. Gabriel, jogador formado, né, na base do Bahia, uma base tardia, mas uma base do Bahia, né? Que brilhou aqui, foi um bom jogador. Formado é muito forte. Ele foi revelado pelo Bahia. Revelado. Base é complicado. A base dele foi na Ribeira, né? Foi no Lasca. No Lasca. Só voltando aqui para o raciocínio, né? Então, Gabriel jogando muito bem ali, mas assim, é um time com conjunto, né, de uma maneira geral, muito bom, assim, funciona muito bem, né? Tudo muito sincronizado, né? Você não vê erros, buracos, não vê esse tipo de coisa acontecer com o Mirassol. O Mirassol tem limitações porque seus jogadores não são, né, de outro nível, né, de outra prateleira do futebol. Não são todos dessa prateleira assim são jogadores de Série A, né? Quando o atleta recebe mais ou menos essa tarimba, esse é um jogador de Série A. Ele está sempre em algum clube da Série A. Nem sempre ele fica no mesmo clube, mas está circulando entre os times da Série A. O que o Mirassol tem hoje é uma série de jogadores que circularam por alguns clubes da Série A, unidades variadas, né? Nenhum super craque, nenhum que salte aos olhos, assim se dizer, mas ao mesmo tempo todos eles muito competitivos, todos eles físicos e descansados, meu amigo, eles têm dado muito trabalho, né? Então, esse é o segundo ponto, né? A segunda peça para a gente encaixar nesse quebra-cabeça, né? A luta de um time que vem de 6 partidas consecutivas, sem descanso, jogando com sua força máxima, ainda que venha dos últimos 3 jogos em Salvador, ou seja, não teve uma viagem, pelo menos isso, contra um time que joga semana a semana, descansado, totalmente arrumado do ponto de vista tático, né, do ponto de vista da forma de jogar, e enfrentar um time desse não vai ser tranquilo se você comer bem menos energia. A gente mostra, o time do Bahia demonstra que precisa de energia para desempenhar seu melhor futebol, e isso vai nos fazer muita falta ou nos faria muita falta nesse jogo, nos fará muita falta nesse jogo de volta. Tem mais alguma peça dessa parte do quebra-cabeça que você queira apresentar, Leiro? Assina embaixo. Inclusive acho, dentro de todo esse contexto que você trouxe, inclusive acho que o empate não é um resultado ruim. Um triunfo, então, Ave Maria. Seria excelente. E aí, antes que digam, vocês estão apequenando o Bahia, sempre tem aquelas pessoas, né, os mais xiitas, né, os mais radicais, que chegam aqui, porque vocês estão apequenando o Bahia, nunca que o Bahia vai deixar de ser favorito contra o Mirassol. Velho, para quem pensa assim, não consegue tirar, né, a viseira e olhar o 360, paciência, né? Mas assim, olhando a tabela, a gente conseguiu um empate lá, Faria vai chegar a 37, o Mirassol chegaria a 33, a distância de 4 pontos seria mantida. Você mantém 4 pontos. O Botafogo pode até ganhar, chegar em 35, pode encostar, beleza, mas nesse contexto do confronto direto vai precisar não perder, né? Não perder. Se o triunfo vier, é excelente. Outra coisa em termos de tabela que você olha é para o todo, para os 38 jogos, né? Ninguém até agora no campeonato, eu até vou olhar os nossos adversários diretos, como foram quem jogou contra o Mirassol lá no Maranhão, mas no campeonato como um todo, ninguém até agora conseguiu 3 pontos do Mirassol lá. Então, quando você faz essa comparação, se eu não conseguir esses 3 pontos
está fazendo uma diferença gigante para mim no campeonato como um todo, de fato, no recorte de hoje, que é um recorte de mais de 50% do campeonato, não está fazendo, não faria, né? Então isso também é necessário olhar um pouco dessa visão. Porque aí, velho, vem todo o resto do contexto, que são as outras peças que a gente vai falar agora, né? Falamos do cansaço do próprio Bahia, né? 6 jogos consecutivos, jogando com sua força máxima, é peso demais. A gente está sofrendo, olha a quantidade de lesões que a gente tem, não é à toa, tá? A gente está levando esse elenco, nesse momento, a um limite ali, a uma beira. Cara, não, brincadeiras à parte, eu não acho que o Mirassol joga o fino da bola, não acho. Né? Eu acho que o melhor comentário que eu tenho para fazer sobre o Mirassol é que é uma equipe competitiva, muito arrumada, muito arrumada. Uma equipe que você não vê buracos aparecerem por erro tático, né? Jogadores, por exemplo, mal sincronizados, ou que não entendem suas funções no jogo, ou que tomam decisões precipitadas porque não sabem como devem fazer a condução de uma jogada, ou não sabem onde um companheiro está posicionado, ou como é que todo o elenco está esperando o decorrer daquela jogada. Isso não acontece no Mirassol. Você não vai ver um maluco puxar um contra-ataque no momento que não é para puxar contra-ataque. Você não vai ver um jogador do Mirassol isolar uma bola, né, fazer um lançamento no momento em que ele tem outras opções de passe ou para dar continuidade na jogada. Você não vai. Você não vai também ver o Mirassol arriscar um passe no pivô quando tem 2 jogadores passando ao mesmo tempo, podendo tomar um contra-ataque. Tudo isso é treino, tudo isso é costume, né? E é uma equipe que ela, apesar de ter muitos atletas para essa temporada, eles foram chegando aos poucos também. E já vem com o mesmo treinador há muito tempo. Isso faz diferença, né? Agora, não é uma equipe, não é o supra-sumo do futebol, não é o Mirassol Dortmund, né? As cores, a gente pode fazer a brincadeira, a surpresa, como sempre o Dortmund pintava como surpresa, depois parou de ser surpresa o Dortmund, né? Mas durante muito tempo o Dortmund era pintado como surpresa na Alemanha ou no futebol europeu, né? Hoje ainda não é mais, mas a gente pode dizer que lembra um pouco, a gente pode brincar um pouco por conta disso. Mas não é não há um futebol que dá medo, né? Não é um futebol que você diga assim, pô, a gente não tem condição de competir com o nosso time mesclado. Eu acho que a gente tem condição de competir. Mas estou com o Leiro, que um resultado de empate, se chegasse hoje, para mim, eu assinava embaixo aqui. Eu também assinava. Eu assinava embaixo. Pode, e aí assim, futebol é complicado, né? O Cowboy botou aqui, ó, pode printar. O jogador do Mirassol será expulso e vamos dominar o jogo a partir daí. Um contexto parecido com o do Bragantino, né? Ninguém imaginou que o Bahia chegaria, por exemplo, lá em Bragança e meteria 3-0 no Bragantino, com a tranquilidade que foi o jogo. O jogo foi tranquilo. O jogo foi uma expulsão no início do jogo, condicionou totalmente a partida e o Bahia jogou tranquilo para poder fazer 3-0, né? Então, assim, pode acontecer. Futebol tem dessas, velho. Futebol tem dessas. É por isso que a gente ama essa zorra, né? É porque o imponderável aparece. Mas, de fato, velho, o Bahia é um time que tem 59 partidas na temporada e o Mirassol tem 32. Né? São 26 jogos de diferença entre um time e outro. É mais do que um turno de campeonato brasileiro de diferença, né? Rogério Ceni foi muito bem na coletiva quando ele fala que o Mirassol tem a semana toda para treinar, né? O Mirassol ontem estava descansando, de perninha para cima, assistindo o jogo do Bahia contra o Fluminense, e o Bahia estava se desgraçando, né, até o minuto 90 para poder segurar um resultado num jogo de Copa altamente competitivo, altamente desgastante física e emocionalmente, né, acima de tudo. Então, faz todo sentido. De fato, o Mirassol tem esse trunfo, né? Como eles subiram da Série B para a Série A agora, eles não têm nenhuma Sul-Americana para poder jogar, né? Se permanecer assim, terão a Libertadores para jogar na temporada que vem, né? Provavelmente. Mas, no mínimo, eu diria que o Mirassol tem uma Sul-Americana para a temporada que vem. Isso aí já está praticamente garantido. Acho muito difícil que o Mirassol pare de ganhar jogo até o final e não classifique ao menos para a Sul-Americana do jeito que está. O Mirassol já tem 32 pontos, né? Não briga mais contra o rebaixamento, na minha opinião, e tem, no mínimo, assegurado aí nesse modelo de campeonato uma Sul-Americana. Né? Então, ano que vem já muda um pouco, né? Talvez eles tenham dificuldade no ano que vem, porque você vai ter 2 competições, aí vai ter Copa do Brasil,
Sul-Americana e Brasileirão, e talvez não com o nível e a capacidade de investimento para poder fazer um elenco para disputar todas as competições. Né? Então, talvez o Mirassol do ano que vem seria o Mirassol que seria refém, né, dessa boa campanha dessa temporada. Enfim, são coisas que a gente precisa projetar também, né, Lula? Sim, mas eu queria também falar de outras coisas, já que a gente está falando sobre essa coisa do Mirassol em casa, etc. É que nossos números contra paulistas também são números interessantíssimos, né, na temporada. Verdade. Por falar nisso, assim, o Mirassol é o único time paulista que a gente não venceu, né? Ganhamos do Corinthians fora de casa, ganhamos do Bragantino fora de casa, ganhamos do Palmeiras fora de casa, ganhamos aqui do Santos e do São Paulo, né? Só não vencemos dos paulistas o Mirassol, né? E a gente não perdeu para nenhum paulista, inclusive jogando lá, está invicto contra os paulistas, né? O jogo contra o Mirassol aqui foi empate, né? E na ida tivemos também um empate, né? Foi a estreia do campeonato ou foi o segundo jogo do campeonato? Não, foi o segundo jogo do campeonato contra o Santos, foi empatamos lá em 2-2, né? Uhum. Então a gente está invicto em São Paulo, né? Com 3 triunfos e um empate. No total, 5 triunfos e 2 empates contra paulistas no campeonato. Estamos perto aí de conquistar o Campeonato Paulista de pontos corridos. E a gente tem que lembrar isso. O Bahia tem sido mais pragmático quando precisa ser pragmático, né, também. Então isso é uma coisa que a gente talvez a gente possa observar nessa partida de domingo como um elemento importante, né? O Bahia, em algumas partidas, não que a Bahia abra mão da sua marca, né, de jogar com o jogo apoiado, mas o Bahia, quando joga fora de casa, por exemplo, ele não se furta de baixar as linhas para marcar, né, de abrir mão em uma parte do tempo da marcação sob pressão do adversário, ou de aplicar intensidade no jogo apenas no último terço do campo, né, embaixo. E, inclusive, de fazer mais transições rápidas, de definir jogadas de maneira mais rápida do que faz quando está dentro de casa, por exemplo. Então, o Bahia se molda um pouco para fazer esses jogos, tem conseguido resultados importantes jogando assim, e pode ser uma receita né, para o sucesso no jogo de domingo, de uma maneira boa de jogar contra esse Mirassol também, né? Esse Mirassol, por exemplo, que é por seu jogo físico, ele gosta muito de jogar em transição, né? Faz bem a transição também. E aí, de repente, o Bahia entregar a bola ao Mirassol pode não ser uma tática tão ruim para poder jogar, né? Ou deixar o Mirassol ter uma posse de bola razoável não significa ser acuado pelo Mirassol. Então, pode funcionar